uma vez sentado meditando, contei isso para poucas pessoas até hoje. Eu vi nitidamente o momento em que eu estava sendo decapitado. Eu fui conhecer o mestre do Maharishi, o mestre do mestre dele, e fiquei surpreso porque os efeitos eles vieram num espaço de tempo muito curto. Conversa de corpo e alma traz com muito entusiasmo aqui um convidado que eu escuto falar dele desde que eu sou muito pequeno. Então é com muita alegria eu recebo aqui o professor Kleber Tani no Conversa de Corpo e Alma depois da vinheta. Oi, Pedrinho. Como é que vai, Kleber? Tudo bom? Pô, que alegria ter você aqui. Pô, se apresenta um pouco assim para quem não te conhece. Olha só, pessoal, eu sou amigo do Pedro Borges. Para quem Pô, não que honra. sabe, o Pedro é de uma família tradicional do Rio de Janeiro. Para mim, especialmente, porque é de uma família de desportistas, especialmente os homens desportistas. Eu conheci muitos integrantes da família, eh, o Zé, o Júlio, Arnaldo, muitos integrantes com os quais eu convivi desde pequeno por causa do esporte surf e voo livre. Eu tenho 75 anos de idade, eu sou professor de meditação transcendental, a minha origem é essa, né. Eu sou professor de educação física também, eu treinei muitos atletas, vários atletas olímpicos, eu dei aula em mestrado, em pós-graduação, e hoje sou um dos diretores da Sociedade Internacional de Meditação, e ensina e difunde a técnica da meditação transcendental. E mais uma vez, honrado aqui por bater papo com meu amigo de décadas. Obrigado pelos elogios, Kleber. Eu queria assim começar que você falasse pra gente, assim, como é que foi lá nos anos 70 para você. Uma época que ninguém falava de meditação e era uma época que é engraçado que a juventude estava buscando uma transcendência de uma outra forma, né, que era através de drogas lisérgicas, enfim, uma coisa assim, e de repente você no meio daqui falou: "Opa, como é que foi?" Eu vou transcender de uma forma consciente, que hoje isso é uma realidade, mas naquela época era impensável, né. Então eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi para você as dificuldades, o que que te moveu, como é que foi essa história? Conta um pouquinho pra gente, que até eu nunca parei para bater esse papo com você. Pedro, você é um estudioso, eh, das camadas sutis da vida, né, há muitos anos você vem se aprofundando nisso, tentando entender a origem do ser humano e da onde a vida começa. E essa necessidade de transcendência, que eu acho que grande parte das pessoas tem, começou lá atrás com o movimento beat, de certa forma, que se originou no movimento hippie, e os hippies tentaram encontrar um caminho para Deus, um caminho para a felicidade, muito através de substâncias psicodélicas, né. Eh, Grandes autores na época falaram sobre isso, Carlos Castaneda, Aldous Huxley. E essa coisa da transcendência tem por origem o Oriente, né. Se você pegar a língua mais antiga que eu pude estudar é a língua sânscrita, é a língua que deu origem a todos os idiomas, a todas as línguas indo-europeias, inclusive português vem do sânscrito. E há milhares de anos atrás, alguns historiadores falam em 20.000, outros em 30.000 antes de Cristo, eles formularam sistemas de conduta, eh, para que a felicidade pudesse ser alcançada. Eles se deram conta que a felicidade você não pode tê-la apenas do lado de fora, porque o lado de fora ele muda o tempo todo, tudo tem início, meio e fim. Então eles desenvolveram, alguns milhares de anos atrás, 6 sistemas de filosofias, são filosofias que vieram da Índia.
5 desses sistemas são teóricos e um é prático. O que é prático chama-se eles chamaram de yoga, que significa união. E dali vieram todos os diferentes sistemas de yoga. Hatha Yoga, Kriya Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga e por aí vai. Isso chegou aqui no Ocidente na época da cultura hippie com muita força. O Mahesh Yogi, que foi meu mestre, ensinou a meditação transcendental para os Beatles, para muitos músicos. Antes dele, o Yogananda Paramahansa e o Ramakrishna, fizeram as honras, introduziram a cultura, a filosofia oriental aqui no Ocidente. E eu lá com os meus 17 anos de idade, eu estava indo morar dentro de uma barraca na Pedra Bonita. Seus irmãos sabiam, enfim, seus primos, eu até era muito bem tratado por eles. E tinha essa busca, busca da felicidade. Mas buscar a felicidade do lado de fora não estava satisfazendo. Não adianta, por mais que você pule de um lado para o outro, você não vai encontrar um porto seguro que não seja dentro de você. E aí, depois de usar tudo, depois de frequentar pira, arpoador, enfim, eu sou uma pessoa da praia do Rio de Janeiro. Eu me dei conta que talvez essa coisa de meditação pudesse ser uma boa alternativa. Quando eu fui procurar as diferentes técnicas, as mais famosas, eu vi que eram muito difíceis e muito distantes da minha realidade. Até que eu me deparei com um monge que era um físico quântico, que procurava mostrar a questão da espiritualidade, do crescimento espiritual, através de um respaldo científico, respaldando a sua técnica de meditação, que é a meditação transcendental. E aquilo me deixou fascinado. Quer dizer, quem leva um monge, um cientista, a se tornar um monge? E pesquisando a técnica, eu fui conhecer o mestre do Maharishi, o mestre do mestre Ney, todo o respaldo científico. A técnica em si é uma técnica muito fácil, ela não demanda concentração, controle mental, e fiquei surpreso, porque os efeitos eles vieram num espaço de tempo muito curto. Isso eu tinha 17 anos de idade, eu já morava na Pedra Bonita, quem me levou ao centro de meditação foi um amigo nosso chamado André Santos, muito amigo da família também, e ali minha vida tomou outro rumo. Eu voltei para minha casa, eu comecei a manter um relacionamento muito saudável com os meus pais, e o efeito foi tão forte, eu falei: eu quero conhecer essa pessoa, eu quero conhecer esse mestre, se eu ganhei tudo isso sozinho, imagina se eu estiver ao lado dele. E foi aí que eu escrevi uma cartinha para a organização que era dele, que ainda é dele, a Sociedade Internacional de Meditação, e um ano depois veio a autorização, você pode ficar conosco. E aí eu saí do Brasil, foi a época que eu fui para a Colômbia, isso eu tinha já 20 anos de idade, e fui atrás do Maharishi, onde eu fiquei 8 meses no regime de monastério, no regime monástico, e acabei me tornando professor de meditação transcendental, que não era nem o objetivo, não era isso. Era me aprofundar no silêncio, na paz interior, na harmonia, no equilíbrio. Esse foi o início da história. E assim, é interessante, porque você começou isso quando ninguém falava nisso. Então você pegou todas as dificuldades de entendimento da própria sociedade, do que isso poderia representar em termos de crescimento interno, né, que era uma coisa que era muito pouco falada, que hoje em dia é muito buscada. Você vê realmente as pessoas cansaram do buscar fora, na sua grande maioria, mas naquela época não, a questão da matéria tinha uma importância, assim, bem maior. Na verdade, ela traça um paralelo, acho que com a vida de todo mundo, como é importante a gente, quando encontrar um objetivo, perseverar nele, porque você vai encontrar. Eu queria que você falasse um pouquinho de como essas dificuldades que você teve, que eu me lembro,
que a gente já conversou um pouquinho só sobre isso. O que que elas trouxeram de benefício interno para você ter passado por tudo que você passou? Pô, se você tiver casos para contar, pô, acho que enriquece, porque acho que está todo mundo precisando ver que a felicidade interna ela não cai no céu, né? Ela precisa é uma escadinha, que é um degrauzinho de cada vez. O Pedro, não é muito difícil, você como você acompanhou isso, eu vim da praia, e eu caí no meio, eu entrei no meio de pessoas idosas e muito fechadas, né, em termos de busca espiritual, de estrada de autoconhecimento. Eram pessoas limitadas dentro, do seu estilo de criação. E chegou eu ali queimado de praia, cabelo louro, hoje em dia é branco, né, e no meio de um pessoal que tinha até um outro linguajar, né, a minha linguagem era linguagem de praia e tal. E eu, quando percebi isso, eu fiquei na minha, né, eu vi que o assunto era muito sério e que merecia uma cautela da minha parte, ao me relacionar com o grupo, porque podia ser chocante, realmente foi para algumas pessoas. Então essa foi a primeira dificuldade. Mas enfim, não importa, quando a luz é muito forte, você fica magnetizado por aquilo, entendeu? Você fica totalmente vendido, totalmente exposto a essa necessidade de mais luz, eu quero mais luz. E as barreiras então foram sendo ultrapassadas, posso até te dizer, cara, com uma certa facilidade. Hoje em dia eu olho para trás, eu fico admirado como é que eu consegui criar uma família, 3 filhos, na zona sul do Rio de Janeiro, exclusivamente com meditação transcendental. Eu acredito isso, especialmente a técnica que é muito boa, tem um respaldo científico muito sólido e, eh eh essa minha magia, esse encantamento, né, que eu experimentei, no primeiro dia que eu meditei, né. Eu sou uma pessoa cética, é um defeito que eu tenho. Eu preciso eu preciso ver para crer. Né, e eu não sei o que aconteceu comigo, no caso da meditação transcendental, a experiência que eu tive foi tão profunda, desde a primeira vez, que eu acho que, não sei, isso não sei de onde isso vem, porque não vem daqui, né, não é É um toque divino, né, você foi tocado de seu coração. Assim, trabalhando hoje em dia, eu também atendo há mais de 15 anos, assim, em tanto em projeto social como em centro espírita, enfim, lido com muita gente. E o que eu vejo, as pessoas são muito diferentes, né, assim. E quando você é tocado, quando alguma coisa te toca, aquilo transforma a vida da pessoa. Eu falo: "Cara, eu achei esse caminho", então e por esse caminho, você vai, você estuda, você se desenvolve, a dificuldade aparece, mas você tem uma força interna que faz com que a dificuldade nem seja dificuldade, seja mais uma coisa, quase que um incentivo a você se desafiar e superar aquela, digamos, adversidade, né. foi isso que aconteceu. Para mim não era uma dificuldade, só era diferente, né, eu era uma pessoa diferente profissionalmente dos meus amigos, eu tinha alguns hábitos muito diferentes, porque para você sentar e meditar por horas por dia, sendo a pessoa nova ou jovem, né, é um hábito muito diferente, né, e daí isso começou a costurar a minha vida. O ato de sentar para meditar todos os dias começou a me fazer, querer viver para isso. Agora, como viver para isso se eu não era um monge, se eu não sou um monge? A única alternativa foi criar uma escola para ensinar o método, meditar com as pessoas e receber por isso, por estar fazendo isso, para poder pagar a minha vida como uma pessoa do mundo, né. Eu sou uma pessoa do mundo, eu criei 3 filhos, eu vivo no Rio de Janeiro, 1 metro quadrado caro,
eu abri uma academia no Leblon, que é o metro quadrado, sei lá, talvez mais caro do Rio de Janeiro. Então, para tudo isso, eu tive que ser muito obstinado e, 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 e eu contei com a técnica, que é muito boa, né. Agora, assim, eu não posso dizer para as pessoas, que a minha vida foi uma luta. Eu não posso dizer que, assim, eu sofri muito para chegar aonde eu cheguei. Não, né, você me acompanhou por anos. Tudo foi uma grande curtição, foi um caminho muito bem pavimentado, por toda essa tradição, né, a qual eu humildemente represento, e e e alguma atenção dos céus, né, que me possibilitou levar a meditação transcendental para pessoas muito conhecidas, né. Então isso espalhou muito o método, né, espalhou, chegou em áreas da sociedade difíceis de serem tocadas. Eu trabalhei 3 anos em presídios, eu trabalhei em universidades durante anos implementando a MT. Eu trabalhei no Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos. Eu levei a meditação transcendental para o clube do Vasco da Gama, ensinei, pessoal do Vasco da Gama, e levei para o nível desportivo, Flávio Ganto, Fernanda Keller, o Nauber do vôlei, Alexandre Ribeiro, ultramaratonista, Lucas Chumbo, Carlos Burri, e aí eu fui dentro da educação física levando isso adiante. Então, eu acho que, não sei, eu tive, assim, muita sorte, alguma coisa que aconteceu que foi abrindo aos pouquinhos a estrada, e eu fui seguindo a estrada. Agora a técnica é muito boa, e por ser muito boa, cara, eu não precisei fazer força. É você botar o cara para meditar e no final ele dizer para você: "Olha, meu irmão, obrigado, eu estou chocado, a experiência é muito bacana, e eu vou seguir em frente". E nessa que eu estou até hoje. Essa experiência de você poder passar por tantos lugares e o melhor é você conseguir, plantar sementes positivas dentro da vida das pessoas, né, porque essa questão interna que você bem tocou, de de que a gente começa uma construção emocional saudável de dentro para fora e não de fora para dentro, né. E a meditação ela cria esses alicerces, porque, assim, o que você vê, pra falar um pouquinho de frequência vibracional aqui para quem não sabe, existe uma tabela medida em energia mesmo, em hertz, criada no século passado e que mede os sentimentos. Então você, por exemplo, você tem se eu não me engano, eu acho que você a frequência mais baixa que a gente vibra é a da culpa, né. Eu posso estar aqui, mas é medo, culpa, inveja, todo sentimento negativo te joga para baixo. Então você exerce uma técnica como a meditação, o que que você faz? Eu estou numa situação difícil da minha vida, eu vou precisar fazer uma escolha ou tomar uma decisão importante. Eu estou com os negativos tomando. Você vai lá, medita, esses seus sentimentos, eles automaticamente eles mudam, eles vão isso, assim, explicando para quem está assistindo, e eles sobem para uma questão mais serena, né, eu não vou falar iluminação, porque iluminação é um estágio que é mais difícil da tá no dia a dia aqui, atingir, mas a gente consegue melhorar os sentimentos e tomar melhores escolhas e decisões e escolhas na nossa vida, do nosso dia a dia, né. E aí eu queria que você contasse, assim, como é que foi isso? Como é que foi tua convivência com o Maharishi também, né, e depois que você conheceu, como é que é estar ao lado de uma pessoa, sentir aquela energia, né, de um mestre dessa magnitude, assim? Vamos começar, por essa, você falou em energia, padrão vibracional, né, mudando a raiva para um sentimento de paz interior, de abundância, né, porque quando você tem muito, você dá, né, uma amorosidade interna e tudo mais. Isso eu descobri bem novinho, quando eu sentei para meditar, dentro do silêncio. O silêncio, para a maioria das pessoas, é algo inerte. É como se fosse representasse um
uma certa falta de interesse pela vida. Eu descobri que é justamente o oposto. É do silêncio que nasce toda a vida. Eu tive esse insight, eu tive essa sacação. E é seguramente por isso que as vibrações mudam. Dentro do silêncio existe um reino de sabedoria, um reino de energia, de inteligência, de criatividade. Isso é antiquíssimo, né? Os físicos quânticos, hoje em dia, conseguem comprovar isso, essa relação entre o que era dito nas escrituras, através de parábolas, e o que a ciência hoje chama de campo unificado, a teoria do campo unificado. Esse campo unificado você experimenta dentro de você quando você se acalma profundamente. O campo da onde nascem todas as leis que regem a natureza. As leis que regem o universo, elas estão contidas dentro de cada um de nós. Então, quando você tem essa capacidade de transcender os diferentes níveis de dissipação da mente, a sua persona, a sua máscara, e experimentar o núcleo da vida que está atrás de um pensamento, vamos facilitar, que está no intervalo entre um pensamento e outro, você começa a perceber eh, um campo infinitamente criativo, inteligente, um campo de possibilidades. E aí a sua vibração, né, que até então era de, sei lá, medo, raiva, ansiedade, isso que o Pedro falou é fatídico, isso ocorre. Você medita 10 minutos, 10 minutinhos, você sai dali e você fala: "Ué, cadê meu mau humor? Onde é que está minha raiva?". Então é fascinante num mundo, eh, aonde as pessoas já se deram conta que a paz interior é um luxo, o maior luxo de todos. Eu, muito novinho, saquei que a paz interior era, vou usar esse termo, a grande saída, né, dos problemas. Sair dos problemas, você mergulha em você. Você não tem que batalhar no lado de fora, tentando resolver. O Maharishi tinha uma frase muito bonita, que ele dizia o seguinte: não é lutando contra a luz, e não é lutando contra a escuridão, né, que você vai resolver a sua vida, é introduzindo luz. Então você não tem que perder muito o seu tempo nessa batalha externa, tentar resolver problema com esposa, com marido, você não tem que perder muito seu tempo com isso, porque isso tudo são pontos de vista. Se você internamente conseguir experimentar a luz da vida, eu estou usando isso metaforicamente, né? Se você conseguir experimentar a vida no seu sentido mais profundo, eh, você tem tudo para doar. Caso contrário, não, você dependerá do mundo para ser feliz. Né? Você, em vez de ser um doador, você se transforma num tomador. Uma pessoa insatisfeita, ela depende do mundo para se sentir feliz. Uma pessoa satisfeita não, ela é doadora de boas energias para. Então, em primeiro lugar, essa é a resposta. O que uma meditação faz o cara mudar? Porque ele se aproxima ou entra no que é chamado de consciência pura, consciência transcendental, né? A fonte dos pensamentos, o lugar mais profundo dentro de cada um de nós. Então, essa foi a grande mudança. Conhecer o Maharishi foi um capítulo à parte. Né? Conhecer o Maharishi foi uma. Eu não sei nem o que te dizer. Conhecer o Maharishi foi conhecer o sujeito que me deu luz de vida. Depois de tanto, depois de tantas bênçãos recebidas, né, por anos de meditação, em 1985, o Maharishi veio ao Brasil para a posse do Tancredo Neves. E você vê como são as coisas. Eu acabei sendo o primeiro cara, e eu não tinha
mérito para isso. Eu acabei sendo o primeiro sujeito a receber o Maharishi aqui no Brasil, em Brasília. Naquela época, ele chegou num Boeing 707 de alguém que tinha doado para ele, porque o filho tinha se curado do vício em heroína. Um grande biliardário doou esse avião para ele. Ele chegou, naquela época não tinha aqueles tubos, né, minhoca. Naquela época você tinha que descer uma escada e você ia para o chão do aeroporto. Daí, como em muitos lugares ainda funciona desse jeito. Bem, eu estava embaixo da escada, o Maharishi desceu, ele se desequilibrou no último degrau e ele segurou a minha mão para se firmar. Cara, aquilo para mim já foi uma explosão naquele momento eu me realizei nesse planeta, porque naquele momento foi um flash de iluminação. A Harish olhou para o meu rosto, deu um sorriso, eu olhei para ele e falei: "Jai Gurudev", talvez não tão calmo quanto agora conto para você. Mas Harish tirou a mão dele de cima da minha, né, se ajoelhou no chão e fez uma reverência, ao povo brasileiro, né, ao país, à terra, ao Brasil. Depois se levantou e entrou num carro e foi para o Hotel Nacional. Naquela época era o único hotel grande de Brasília. E eu tive essa oportunidade, eu fui para o Hotel Nacional e passei com ele meses, junto com outras pessoas, convivendo com ele, dia e noite, às vezes dia, noite e madrugada dentro. E nessa época participei de muitos projetos que foram idealizados por ele. E tive a oportunidade de sentar do lado dele, fazer perguntas e argumentar. Apresentei meu pai para ele, apresentei o professor Carlos Grace para ele, porque ele tinha uma pessoa com câncer na comitiva, e ele queria algum médico naturalista para tratá-la, e eu tive essa oportunidade de apresentar o Carlos Grace ao Maharishi. Então, dali para frente, isso foi em 85, dali para frente foram muitos encontros em muitos lugares do mundo, mas já com uma intimidade, ao ponto dele, no final da vida dele, ele ligou para minha casa e me nomeou primeiro-ministro do governo global da paz mundial para o Brasil, que eu fiquei super honrado, eu não sabia nem onde enfiar o rosto, porque eu nunca pensei que ele fosse me dar um título desse, eu não me sinto merecedor disso. Mas ele achou por bem que eu devia ser esse tal do primeiro-ministro do governo global, e eu estou procurando honrar essa posição até hoje. Eu tenho que ser um cara melhor, porque não tem outra saída, né? E esse foi o início foi essa segurada, né. Devia ter sido na Colômbia, quando eu saí aos 20 anos. História engraçada, eu fui para lá atrás dele, né, e aí eu já tinha 25 em Brasília. Fui atrás dele aos 20 anos de idade, saindo da Pedra Bonita, e, já tinha dado voos na Pedra Bonita, e, e eu fiquei esperando o Maharishi na Colômbia, dentro de um curso de professor de meditação. E eu sabia que ele ia passar, eu falei: "Cara, fica tranquilo", né, eu comigo mesmo, né, "fica tranquilo, espera o mestre, quando ele chegar você se atira aos pés dele, né, e pede para ele te levar". Resultado, vieram os meses, se foram os meses, foram 8 meses, mas Maharishi não apareceu. Eu estava esperando que ele viesse para me levar com ele para Porto Rico, ele ia para uma conferência em Porto Rico. E eu sabia que se eu pedisse, ele levaria. Tinha quase certeza, mas ele não passou. Isso foi em 81. 81? Foi 81, 81. Eu sou professor desde 1981. E aí passou 81, 82, 83, 84, 85 Tancredo. E ele era amigo do Tancredo. Então ele veio para a posse do Tancredo, né. E junto com ele, cara, veio um prêmio Nobel junto com ele, eh, ah, e um monte de executivos europeus e americanos, que eu tive a oportunidade de conhecer, que eram discípulos.
discípulos acompanhavam o mestre de cima para baixo. O avião parecia uma universidade, né? Chamava o avião de MERO, Maharishi European Research University. A MERO, porque vieram muitos cientistas dentro do avião, então parecia uma universidade. O Maharishi era um cara muito diferente, uma pessoa muito especial. Ele tinha tudo de bom do Ocidente e tudo de bom do Oriente, né? Era um mestre védico, né? Com a característica características de um grande iluminado que ele era, mas ao mesmo tempo era um sujeito que compreendia a nossa vida corrida, com família, com contas a pagar, com necessidades materiais, que nós não somos monges. Então ele conseguia puxar a gente para dentro da luz sem criar um constrangimento com a matéria. E foi isso que eu aprendi com ele ao longo dos anos. Tanto que hoje em dia, há anos, né, eu vivo exclusivamente de meditação transcendental. Nós temos 2 trabalhos, um trabalho que é voltado para a população carente, que são os projetos gratuitos, etc., e um outro trabalho que é o atendimento dentro da minha academia de MT, né, como se fosse um médico dando sua clínica. É, e uma coisa financia a outra, né. Não tem demérito nenhum. Equilíbrio. Isso é o equilíbrio. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui que é uma curiosidade minha, porque a gente sabe que, assim, tudo nós vivemos, e apesar de não compreendermos isso bem, nós seres humanos, vivemos num regime de interdependência, né. A gente tem a mania egocêntrica, egóica, e errada de falar: "Eu sou independente, eu falo isso, eu falo aquilo". Então, assim, uma curiosidade que eu tenho, eh, é que dentro de tudo que eu estudo e vivencio, eu percebo que a humanidade, ela está toda interligada. Eu vou dar o exemplo da minha camisa, por exemplo, que eu estou usando aqui. Imagina quantas pessoas estão envolvidas no processo para eu ter condição de viver e usar essa camisa aqui. Tem o cara que plantou o tecido, tem o cara que confeccionou, tem o cara que comercializou, criou o design, enfim, são pessoas que eu não conheço, mas dependo delas. E muitas vezes a gente não valoriza o quão a gente depende do próximo, né, do próximo ser humano. E eu acho que a meditação coletiva, assim como a oração coletiva, que é um outro exercício também de você se aprofundar internamente, elas são muito potencializadas por serem feitas em conjunto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a meditação coletiva e uma curiosidade minha, como é que é editar do lado do Maharishi também? Imagino que deva ser uma coisa diferente também, né? Sem dúvida. Bom, existe uma máxima, antiquíssima, que afirma que quando 2 ou mais estiverem em meu nome, juntos em meu nome, ali eu estarei, né, que é um trecho, não sei creditado a quem, melhor, Jesus. não está na Bíblia isso. É. Quando 2 ou mais pessoas estiverem juntas em meu nome, ali eu estarei. Então isso demonstra a força da união, tá. Quando você tem várias pessoas vibrando, eh, o ideal seria, dentro desse campo unificado, ele se manifesta, ele cresce, ele ganha força. O campo unificado é um campo de inteligência, né. Um pouco difícil, talvez, para o nosso ouvinte, estar entendendo, mas de uma forma mais objetiva. O cérebro ele funciona através de frequências eletromagnéticas. Você tem 4 frequências a grosso modo, alfa, beta, delta e teta. Você consegue mensurar isso através de um eletroencefalógrafo, que são aqueles eletrodos que se antigamente o pessoal fazia muito, né, coloca na cabeça e você vai verificando as espículas eletromagnéticas. Então quando você se senta para meditar, essas ondas, elas entram em harmonia, elas te ordenam.
Isso é só buscar no Google, meditação transcendental e e e neurociência, que vocês vão encontrar esses estudos que são feitos desde a década de 70. Então, quando o cérebro entra em ordem, várias pessoas juntas, com os seus cérebros, com a cabeça em ordem, em termos, eletromagnéticos, essas ondas elas se cruzam, elas saem da pessoa e elas começam a interagir. Então, quando um se senta para meditar, o outro, que às vezes está numa vibração baixa, você consegue elevar a vibração do outro e assim sucessivamente, criando um efeito de campo. Eles chamam isso de efeito de campo mesmo. Isso foi descoberto por um prêmio Nobel chamado Brian Josephson. Eles chamam isso de efeito túnel. É o efeito que um condutor, que um supercondutor efetiva, realiza no campo que estiver em torno dele. Ele magnetiza o campo em torno dele. Então, quando você tem várias pessoas meditando juntas, é como se você tivesse vários supercondutores próximos um do outro. E aí o efeito de coerência, que é a ordem de um, influencia o outro. E vai, influencia o outro, influencia o outro, influencia o outro. E no final você tem ali esse campo, né, extremamente ordenado, né, onde, por exemplo, as pessoas passam a vibrar de uma outra forma, como você já explicou, o ódio diminui, a raiva diminui, o medo diminui, a angústia diminui. E isso começou a ser verificado nas cidades que aplicaram isso. Isso foi primeiro década de 70. Né? Isso foi aplicado em 11 cidades nos Estados Unidos. Santa Bárbara, Santa Cruz, Iowa, Carbondale, Bloomington, Lawrence, Chapel Hill. Depois de um ano, eles conseguiram constatar que o índice de criminalidades, acidentes e entradas em hospitais tinha caído em até 40%. E isso começou a se disseminar pelo mundo. Então, na Guerra do Kosovo, um número imenso de pessoas, mais de 1.000 pessoas foram para fazer o programa de CID, o programa mais avançado, no meio da guerra. E no meio da guerra você tem um hotel, é uma zona neutra, e ali o pessoal fica meditando. Isso foi feito em Moçambique, que vinha de uma guerra civil trágica, né, que foi apresentada no filme do Sebastião Salgado. Como é que é o nome do filme? O Sal da Terra. O Sal da Terra, se eu não me engano. Sebastião Salgado, fotógrafo, né? Sim. Isso foi aplicado nas Filipinas, na época que o ditador Ferdinando Marcos foi deposto. O presidente assumiu o poder e foi assassinado pelo grupo do Ferdinando Marcos. E a esposa dele, na época, Coração Aquino, que já faleceu, até indicada a Nobel, ela me chamou para ensinar meditação transcendental na ilha. E o resultado foi tão positivo que, em questão de 8 meses, todo o grupo do Ferdinando Marcos eles entregaram as armas. Né? Isso foi Filipinas, foi uma coisa épica. Isso aconteceu na fronteira do Irã com o Iraque, né? Isso aconteceu em várias áreas de conflito por todo o mundo. Hoje em dia, pessoas que têm muito dinheiro pagam $2.000 para você ir para a área de conflitos. Você vai meditar 8 horas por dia, 4 de manhã, 4 à tarde. Mas você tem casa, comida, roupa lavada e $2.000. Você quebra a negatividade gerando coerência. Tá? Você quebra o efeito, vamos dizer, ruim, deletério, né, do ambiente através de um estado extremamente ordenado que você gera quando se senta para meditar. Então, isso é comprovado cientificamente, né, para não ficar uma coisa muito assim, viajante. E desde que o mundo é mundo, isso tem sido dito pelos grandes iluminados, pelas grandes iluminadas ao redor do planeta. Né? A oração ela é poderosíssima. Você tem alguns tipos de oração.
Você tem a oração que você pede coisas que são boas para você, válido. Aquela que você pede coisas que são boas para as pessoas que você ama, muito bom. Aquelas que você pede coisas que são boas para o mundo todo, mesmo que você não conheça, melhor ainda. Aquela que você não pede nada, aquela que você agradece, melhor ainda. E o último tipo de oração, aquela que você nem agradecer precisa. Você simplesmente se coloca aos pés do Criador, como um cordeiro, né, dando você a essa inteligência universal. E essa é a oração mais poderosa que eu conheço, chama-se meditação. Nessa história dando que se recebe. Né, você não pode dar ao outro o que você não tem para você mesmo. Então essa é a grande oração, é essa oração que eu professo. A outra é muito boa, as outras, que você pede a Deus, mas você pede no nível do ego, no nível da personalidade. No caso da meditação, não. Você se coloca aos pés da inteligência universal. Seja feita a vossa vontade, não a minha. Então, é esse tipo vamos dizer assim, de ferramenta que os cientistas de hoje em dia estão boquiabertos, né, estão impressionadíssimos, né. Você consegue sim ajudar o mundo quando você se torna um ser humano melhor, porque você reflete a luz de Deus, vamos dizer dessa forma, à sua volta. Ao redor do seu ecossistema, né, e não importa o quão grande ou pequeno seja o seu ecossistema, ele é o seu e é o que você pode fazer, e eu falo bastante isso também. Eh, você falou do pensamento coletivo, a gente chama muito de psicosfera, né, assim, que é a questão de como a gente está pensando e como a massa de pensamento coletivo, ela pode ir para o bem ou para o mal, né. Se você pensar uma nação inteira com medo, pensando coisas negativas, isso gera uma massa negativa em cima daquela situação. E como você fala, você bota as pessoas meditando lá, é capaz de mudar a psicosfera de uma guerra, de um país. E é o que eu acredito particularmente que o planeta está passando por um processo em que as pessoas estão acordando, eh, percebendo que do lado de fora elas não vão encontrar uma solução, e buscando ir para dentro. E a partir com o maior número de pessoas indo para dentro, encontrando a melhor pessoa que existe dentro de cada um de nós, o nosso mundo vai mudar. Não vai vir um salvador da pátria, seja político ou mesmo um Deus, é uma coisa pessoal de cada um, e a gente fazer tijolinho, uma construção de um novo mundo através da forma individual de se pensar, né. Mas agora, a minha curiosidade ainda, como é que assim, eu tinha te perguntado, como é que é meditar do lado do Maharishi? Isso Então, viria eu vou te dar um exemplo só, muito objetivo, muito prático. Quando você está para se encontrar com um ser desse, dias antes, você sabe que vai se encontrar, muitas coisas vêm à sua mente. O que que eu vou dizer, o que que ele vai dizer. Eu vou fazer um pedido, né, eu vou pedir uma bênção dele, eu vou pedir um conselho com relação a um problema que eu tenho, porque o conselho dele não tem erro. O fato é que quando você chega diante desse tipo de pessoa, a sua mente fica quieta, para não dizer vazia. Vazia não é um termo bom. Assim, toda a ansiedade que você tem em perguntar, em querer falar, em querer ouvir, se resume ou se transforma num silêncio contemplativo. Então, sentar para meditar do lado do Maharishi é transcender, é experimentar o reino dos céus ao fechar os olhos. Às vezes, você nem precisa fechar os olhos. Isso que você se referiu, né, e não quis detalhar muito, que a gente chama de iluminação,
ao lado do mestre não é difícil de você experimentar. Você experimenta o seu ser separado da sua pessoa. É, a gente aqui dentro do estudo espiritual, existem muitos estudos sobre saída do corpo, né. E você exatamente isso que você falou, você sair porque, assim, geralmente isso ocorre e as pessoas às vezes nem percebem que acontece, durante o sono. Quando você consegue experimentar no seu sono um estado de relaxamento, permitindo ao seu espírito poder sair e às vezes até trabalhar. Como é que é a relação da meditação com isso, com a saída do corpo? Eu já vi relatos do Gary Lopes, assim, tomando Gary Lopes, para quem não sabe, é um sofista havaiano icônico e que é um praticante de yoga, de meditação, enfim, que tem uma ligação muito forte com isso. E ele conta uma vez que ele tomou um caldo, que ele viu o espírito dele saindo do corpo, o corpo dele no fundo do mar ali. Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Veja bem, o objetivo de toda boa meditação não é sair do corpo, né, é atingir a essência, você não precisa sair do corpo. Dentro de nós existem todos os reinos do universo estão dentro da gente. Isso é muito antigo, é o estudo de alguns cientistas hoje em dia. Dr. Tony Nader, por exemplo, que foi um grande discípulo de Maharishi, hoje está no lugar dele, escreveu alguns livros falando sobre isso. Então, eventualmente, nesse caminhar para esses reinos internos, você pode ter experiências fora do corpo, mas a ideia não é essa. A ideia é você, aglutinar, é você juntar, é você, ser capaz de experimentar da onde a vida começa. E diga-se de passagem, você precisa do corpo, né, porque sem ele você vai ter que habitar um outro plano, já não é mais um material exclusivamente. Aqui É, você você plano pode metafísica, né. exatamente. Você no plano material, você pode habitar outros planos, mas você vai precisar desse material. Quando você não tem ele, é um problema. Então, isso nos remete, primeiro, à necessidade de cuidar muito bem do corpo. E segundo, entendendo que esse tipo de experiência pode acontecer, esse tipo de percepção pode acontecer, mas não é um objetivo da meditação. O Uhum. objetivo central é, como você disse, a iluminação. E o que que é a iluminação? É a habilidade de você perceber o valor eterno da vida, né. Em essência, nós não somos nem homens, nem mulheres, não somos botafoguenses, nem flamenguistas, não somos brasileiros, nem argentinos, não somos brancos, nem pretos, não somos nem da Terra, nem de Marte. O que a gente chama de ser com S maiúsculo é o valor eterno da vida, é o valor ilimitado, o valor absoluto da vida. Então, quando isso é experimentado durante a meditação, e como você disse muito bem, é tijolinho em cima de tijolinho, isso vai migrando de dentro da meditação para o lado de fora. Você começa, ao sair na rua para ir trabalhar, você começa a perceber que o ser não é o que está agindo do lado de fora. O que está agindo do lado de fora é o corpo. O corpo com os seus diferentes, atributos, com as suas diferentes camadas. A psique, o ego, o intelecto, tudo isso existe, não importa. Mas isso não vai mais dominar a sua vida. O que passa a dominar a sua vida é até a percepção do valor eterno. Então isso te deixa numa posição extremamente confortável diante do mundo. Uma posição onde você vive as coisas do mundo, mas você não depende delas mais. Nem para ser feliz, nem para se entristecer. Você não age mais em função do fruto da sua ação. Você não depende mais dos frutos da sua ação para poder ser feliz ou infeliz, né? Você não fica mais vendido ao externo. Então, esse tipo de pessoa é uma pessoa de benefício máximo para o mundo.
né, como você estava falando até então. É uma pessoa que é um farol, pra qualquer um. Foi o que eu me dei conta quando eu fui atrás do Maharishi. Falei: "Eu quero ir atrás desse farol, eu quero iluminar a minha vida", né. Por quê? Porque ele já atingiu a realização, ao que a gente chama de autorrealização, né. Ele já percebeu o valor eterno da vida. Então estar ao lado dele, no mínimo, vai me garantir algum reflexo disso. Então as viagem astral, sair do corpo, é uma vez sentado meditando, coisas que aconteceram com você. Então eu tenho essas memórias, elas passam na mente o tempo todo, ou muitas vezes. Mas você segue sempre na direção da luz, né, você segue sempre na direção do céu, da consciência pura. Você não se detém em nenhuma dessas camadas, que são maravilhosas. No curso de CIDs, você aprende a levitar, você não se detém a isso. Você aprende a viajar pelo sistema solar. O corpo vai para o sistema solar, mas você não se detém nisso. A isso, você vai seguindo em frente. São simplesmente técnicas que limpam o corpo, limpam a fisiologia, limpam os canais nervosos. São chamados de shrutas. Shrutas, eles se limpam. E com isso a luz ela passa a se refletir de dentro para fora. Então tem tudo isso, sair do corpo, sentir a cabeça crescer, diminuir, o corpo diminuir, aumentar, ver algo que esteja acontecendo com alguém que você conhece naquele momento, ver algo que aconteceu no futuro, no passado, e que vai mudar a sua vida, que você não sabia. Acho que muda a sua vida completamente no presente, porque no fundo não tem tempo, né? Não tem passado nem futuro, é tudo uma linha só. Então essas técnicas biógicas, elas ensinam isso. Agora, tudo bem, eu conheci o Valdo Vieira, que era projeciologia, né, Sei quem é. trabalhava aqui do lado de casa há anos, eu bati altos papos com ele, aqui no shopping Ele tem center. ele tem um estudo muito interessante sobre essa questão de saída do corpo, né. Eu assim, já tive a oportunidade de ler alguma coisa dele e é bem interessante, mas é um universo paralelo, como você está falando, está morando no plano físico, né. O plano extrafísico, ele convive com a gente, é importante que a gente saiba que ele existe, mas a gente tem que cuidar, né, do nosso corpo, como você falou, o nosso corpo é nosso templo, né, é o maior templo que a gente tem, é o nosso corpo. Eu me lembro que o primeiro médico que eu tive alternativo, numa época que eu comecei a buscar com 16, 17 anos, formas diferentes de crescer, ele chegou para mim e falou, ele também tinha estudado no Japão, era uma época que também era pouco essa coisa de acupuntura, e ele chegou para mim e falou: "Pô, eu sei que você come cheeseburger, que você gosta de Coca-Cola, mas sabe o que que você faz? Compra um arrozinho integral e de vez em quando come um arroz integral. Não muda o seu cheeseburger, mas vai botando devagarzinho o teu arroz integral ali, um legume, você vai ver que daqui a 10 anos você não vai mais querer comer, você vai só vai querer comer e não pode ser forçado, o teu organismo, ele está acostumado com isso, e deixa o teu organismo querer, que o teu organismo é soberano e sábio. Então se você quiser o cheeseburger, vai lá e come, mas vai botando o outro que você vai ver que você vai começar a querer ir mudando devagarzinho para o arroz integral, porque vai trazer benefício, e o teu corpo vai pedir. E foi exatamente o que foi com o passar do tempo acontecendo, né. A gente estava falando do tijolinho, tijolinho, a iluminação é um processo diário, né, de policiamento, de da gente crescer. A gente vai viver uma vida inteira, pode estudar a vida inteira, e vai chegar no último dia e vai falar: "Cara, eu não sei nada", Exato. porque tem muito mais para aprender, né. Sem dúvida. Um um grande mestre, que foi Yogananda Paramahansa, ele dizia
uma frase muito bonita, um trecho muito bonito. Um santo é um pecador que nunca desistiu. Então o que você tem que fazer é trabalhar todos os dias para que o ser não seja perdido, para que você não se perca do seu próprio ser. Isso só ocorre através de uma coisa, você tem que transcender. Você tem que sair da superfície e entrar, sair da superfície e entrar. Porque cada nível de consciência tem diferentes capacidades de percepção da realidade. Então, se você quer ter uma percepção profunda da realidade, do que está acontecendo, você tem que estar profundamente próximo, profundamente estabelecido, né, num campo de percepção que seja infinito. Quanto maior, melhor. Isso é chamado de consciência pura. Consciência pura, ou consciência transcendental. Mas esses poderes místicos, todos eles existem, né? Todos eles estão aí. Nossa, assim, eu acho que, assim, a gente poderia continuar falando aqui sobre esses assuntos por horas e horas, mas eu acho que a gente tem que entender a capacidade de assimilação, que foi muita coisa falada, É isso aí. e eu queria te agradecer demais, cara, de você trazer todos esses esclarecimentos aqui. Assim, eu tô realmente até eu não meditei, mas a minha frequência vibracional ela subiu. Ouvindo cada coisa que você falou, eu tô, assim, muito feliz, assim, com a tua presença, e queria ver se você deixa um recado aí para quem estiver vendo, ouvindo. Claro. Vamos nós, Pedrinho. Eu chamo ele de Pedrinho, pessoal, porque eu sou amigo dele, tá? Eu só isso. Mas, Pedrinho, claro que é uma grande honra para mim poder participar, né, dessa estrada que você criou tão linda, tão belamente. E assim, o pessoal de casa deve entender, é porque assim, os amigos sempre enaltecem uns aos outros, né? Isso é de praxe. Eu sou apenas um discípulo do Maharishi Mahesh Yogi. Eu sou um instrutor de meditação transcendental por obra do destino, né? O que eu sei é levar de um para o outro. Eu aprendi como fazer isso. Agora, eu continuo na estrada, não vou dizer na batalha para não deixar aqui uma, uma impressão dura para vocês, mas assim, eu sou um, um jovenzinho nesse caminho, né, na busca da felicidade, no caminho espiritual. Eu sou um discípulo dos menorzinhos, né, tentando progredir, procurando progredir. E seguramente, quando a gente se encontrou aqui, o papo foi sobre persistência. Você pode ser o cara mais ignorante do mundo, né, e eu sou a prova disso. Se você continuar meditando todos os dias, não tem como. Se você for uma pessoa persistente, você um dia vai atingir a meta, porque não há saída por fora, não há saída por fora. Você pode fabricar, fazer o que você quiser. É bom fazer bem aos outros, é bom fazer doações, é bom ajudar o próximo, tudo isso é bacana. Mas tenham em mente que a pessoa iluminada, ela não está preocupada em fazer o bem para ninguém. Ela faz o bem como consequência do alto nível de mérito, né, o quilate, vou usar esse termo de novo, espiritual que ele tem. Então eu estou ciente que não há saída por fora. O que não significa que você vai ficar parado na beira do rio Ganges meditando 24 horas por dia, né. Eu que é até uma coisa bacana, mas que eu não consigo. Então assim, viver a vida, obviamente tratar dos seus filhos, da sua família, ajudar a família dos outros, né. Uma vez perguntaram para Maharishi: "Maharishi, como é que a gente consegue identificar um sábio?", né, isso eu nunca mais me esqueci. Ele respondeu através de 2 coisas. Primeiro, quanto tempo ele leva para realizar o sonho dele, o seu próprio sonho.
Segundo, quantas pessoas se beneficiam quando o sonho dele se realiza? Então, você quer encontrar um sábio, você observa se o que ele deseja se materializa, se concretiza. Isso podem ser coisas ruins, mas aí você tem um segundo critério: quantas pessoas se beneficiam com a realização do sonho dele. Né? A gente vê, por exemplo, Jesus Cristo, né? Morreu na cruz, mas o sonho dele ajuda pessoas, né, a experimentarem a felicidade há mais de 2000 anos. Né? Foi uma atitude que se reverberou por mais de 2000 anos. Então, se eu tivesse que deixar aqui uma frase curta, né, para o povo que está com a gente, eu diria isso: não tem saída por fora. Você pode ter uma montanha de problemas dentro de você, mas a ação do yoga, que é mergulhar em você, é capaz de dissolver todos os pecados, todos os defeitos da sua vida. E complemento com a frase do Yogananda Paramahansa: um santo, sem querer me comparar, um santo foi um pecador. Ele é um pecador que nunca desistiu. Então, não importa o tamanho da roubada, o que importa é a sua determinação. Seja determinado no que diz respeito à meta. Né? Se existe uma meta, ela tem que ser perseguida obstinadamente, guardando suas devidas proporções. Obrigado, Pedrinho. Desculpa aí tanto. Pô, obrigado. Eu queria até mais, né? Assim, eu acho que daí fica muito. A gente pode ficar aqui 4, 5 horas, mas aí fica muita informação. Eu quero te agradecer mais uma vez, cara. Para mim foi uma honra te receber aqui e até a próxima, né? Eu acho que A gente faz outra aí, se o pessoal achar que foi bacana e quiser, a gente bate no espaço. com certeza eu sei que tem muita história ainda que para ser contada. Tá bom? Brigadão. Fica com Obrigado aí, Deus, pessoal. cara. Obrigado, Ed. Obrigado ao pessoal que está por trás das câmeras aí. Valeu. Namastê. Valeu. Abração. Abraço grande.